Eleições 2022, o PDT apresenta oficialmente a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, em mais uma estratégia para tentar buscar apoio para consolidar a chamada terceira via na corrida ao Palácio do Planalto. As informações com Sátiro Salles. Os dirigentes nacionais do PDT mantêm a aposta na pré-candidatura do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes à presidência da República e o apresentam nesta sexta-feira como o presidenciável do partido que buscará viabilidade eleitoral como terceira via. A estratégia do PDT é neutralizar também as especulações sobre uma possível retirada da candidatura de Ciro Gomes. As informações de bastidores apontam que setores do partido consideram como mais viável a aposta da sigla, por meio dos recursos do fundo eleitoral, nas candidaturas à Câmara Federal. Mas a cúpula do PDT intensifica as articulações para dizer que, com o discurso pronto e disposto ao diálogo com outras forças partidárias, Ciro pode ser o candidato da terceira via. Uma candidatura que pode atrair os eleitores que não querem a volta do ex-presidente Lula, nem a permanência de Jair Bolsonaro no comando político e administrativo do país. Com informações dos bastidores políticos e de olho nas eleições de 2022, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A agenda que está marcada para o PDT, jornalista Beto Almeida, mexe com esse cenário pré-eleitoral, porque tem também movimentações no PL, Partido Liberal. O presidente da Executiva Nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, começou as mudanças, a executar mudanças nos diretórios estaduais da sigla. A orientação é no sentido de que o partido esteja bem sintonizado com o presidente Jair Bolsonaro. Simultâneo a esse movimento, há também a articulação para o ex-juiz Sérgio Moro se filiar à União Brasil. São movimentações que a gente observa, Luzenon, nesse cenário, como você disse, pré-eleitoral, pré-abertura de janela partidária, que começa aí no início de março agora, e que já se coloca como pressão, inclusive, para esse quadro pré-sucessório aqui também no estado do Ceará. No caso aqui do presidente Bolsonaro, por exemplo, a própria visita dele, que está articulada para fevereiro, é algo que vai causar uma pressão sobre o atual comando do partido aqui no estado do Ceará, porque será a primeira visita que Bolsonaro fará ao estado do Ceará este ano e será a primeira em que ele já vem como membro integrante do Partido Liberal, que até o momento é comandado pelo prefeito Eusébio Acilon Gonçalves, mas que, segundo o próprio deputado aqui, André Fernandes, já divulgou, o comando já está prometido para ele, André Fernandes. E aí tem um detalhe nessa história, Luzenor. O PL, logicamente, que Bolsonaro não está defendendo a data ainda, mas como tem um limite aí até 10 de fevereiro para que haja a troca, finaliza as executivas provisórias, então muito provavelmente o presidente Bolsonaro deve aparecer aí próximo do dia 10 ou depois do dia 10. No caso, pretende-se chegar já com essa novidade, tendo a troca de comando do partido aqui. E não se pergunte aqui, virá a Fortaleza? Ele quer ir, Luciano, ao interior. O fato é que ele quer visitar obras hídricas lá no Jati. Mas ele poderia muito bem aproveitar para visitar as obras federais que estavam aqui paralisadas, aquelas, por exemplo, que ele lançou as obras de retomada lá em Tianguá, daqueles viadutos, das obras do DENIT. Lá em Horizonte, o viaduto do Horizonte finalmente não foi inaugurado, mas já está lá funcionando, dando acesso ao centro da cidade e, naturalmente, isso vai ser bem mobilizado e aproveitado pelos bolsonaristas. Tem outro componente aí nessa agenda, jornalista Beto Almeida, que o presidente Jair Bolsonaro virá na primeira quinzena de fevereiro ao Ceará, na primeira viagem à região Nordeste após essas mudanças no comando do PL. E o presidente Jair Bolsonaro quer fortalecer a base eleitoral no Ceará, inclusive na articulação com o capitão Wagner, que é deputado federal e pré-candidato do PROS ao Palácio da Abolição. Há uma expectativa muito grande que nessa viagem ao Ceará, o presidente Jair Bolsonaro lance oficialmente a pré-candidatura do capitão Wagner ao governo do estado. Capitão Wagner, que hoje está no PROS, namora com o PL, mas também está com o pé no União Brasil.
tanto o PL quanto o PROS fazem parte da base de apoio ao governo federal. E aí, Luciano, isso vai criar um imbróglio sério, porque você falou aí do capitão Wagner, que tem aí a pretensão, ou pelo menos está com essa pretensão de comandar o Aliança Brasil, mas já existe uma articulação em nível nacional que pretende dar um nó em todas essas articulações. Qual é essa articulação que está acontecendo, Luciano? O ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é filiado ao Podemos, poderá desembarcar de malas e bagagens no Aliança Brasil, que vai receber um partido melhor estruturado, porque é a fusão do DEM com o PSL, com muitos recursos do fundo partidário. E olha só, ele não, a ideia é que ele não deixe, né, o Podemos brigado, não. A própria direção nacional do Podemos está articulando essa troca de partido do Sérgio Moro para esse novo Aliança Brasil, para exatamente fortalecer a campanha de Sérgio Moro, já que ele iria para um partido melhor estruturado. Nesse aspecto, a pergunta que se faz é: se Sérgio Moro vai de fato, ou poderá ir para o Aliança Brasil, como é que o Aliança Brasil aqui no estado vai ficar em poder do capitão Wagner, que em tese hoje é aliado do bolsonarismo? São perguntas que a gente faz aqui. Quer dizer, você pode até imaginar que num possível mais adiante haja uma articulação num outro sentido, mas por enquanto fica meio complicado. Ou o Aliança Brasil fica com o capitão Wagner e vai para o bolsonarismo, ou o Aliança Brasil vai para o Sérgio Moro e capitão Wagner não poderá ocupar esse espaço. Você já falou do Sérgio Moro, que virá ao Ceará, Ciro Gomes, que tem a 8 de candidatura fevereiro, Sérgio Moro, oficialmente né? lançada na próxima sexta-feira, e também do presidente Jair Bolsonaro, que passará pelo Ceará. O ex-presidente Lula veio ao Ceará no ano passado, nesse momento não tem agenda a ser cumprida, até mesmo, Beto Almeida, parece-me que pela situação política e eleitoral mais confortável, o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva vai deixar o Ceará para outro momento. Eu sei, para você, ouvinte internauta, ficar melhor informado e informada. O Ceará desperta toda essa atenção porque é simplesmente o segundo maior colégio eleitoral da região Nordeste, com 6.263.000 eleitores, Só ficando perde pra atrás Bahia, né? apenas para o estado da Bahia, onde estão 10.206.000 eleitores. Ou seja, Beto Almeida, é um contingente de eleitores bem expressivo que desperta a atenção de qualquer presidenciável. E naturalmente, Luciano, até pelas pesquisas aí demonstradas, são em sua maioria eleitores que estão muito tendentes a dar seu voto para o então pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que a preocupação maior do PT nesse momento, Luciano, é fazer essa articulação para a manutenção da aliança do PT com o PDT. Então, assim, para o presidente Lula, não é nem tão importante a presença física dele aqui, mas o papel preponderante dele em fazer prevalecer essa aliança PT-PDT aqui no estado do Ceará.